Agora, a gente vai criar os mapas das nossas esquadrias. E eu vou começar explicando para vocês a criação da parte metálica e depois do vidro, tanto para o nosso modelo modelado, quanto para a janela que é padrão do programa. A gente vai apertar o M para abrir o slot de material. Vou selecionar aqui um slot vazio. Em Standard, eu vou buscar o V-Ray MTL. Vou trocar o nome aqui para MTL Esquadria Metal. A minha esquadria é preta. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui a cor dela. Botar um 10 para não ficar preto absoluto. Vou abrir aqui para vocês visualizarem. E eu já tenho a minha cor, mas o metal também tem reflexão. Vou adicionar aqui um tanto que eu achar apropriado. Botar em 130, mas ainda não está com cara de metal. Primeiro que a reflexão dele não vai ser assim tão limpa, tão marcada. Eu vou ter aqui um gloss, 0,6. Acho que foi muito. 70 é teste, tá? Para até ficar uma aparência que você goste. Eu acho que aqui tá bom, mas ainda falta uma coisinha, que é aumentar o IOR do metal, porque metais geralmente tem o valor de IOR alto. Só que ele tá travado aqui. Para destravar, tu clica aqui no Lock. Por padrão, ele fica em 1.6. E para essa janela, vou deixar um IOR de 5. E ficou uma aparência legal. Se depois com a minha iluminação ficar muito reflexivo, eu posso diminuir ou a reflexão ou o IOR, mas normalmente é o valor da reflexão mesmo ou do gloss que a gente mexe. Aqui a gente já criou o nosso metal, não vou colocar nenhum mapa. Próximo material vai ser o vidro. Eu vou copiar aqui o nome porque eu só coloco o vidro no final. Novamente, Standard, V-Ray Material, e aqui no vidro eu vou colocar uma cor cinza um pouco mais escuro. Vou abrir aqui. E o vidro ele tem reflexo e refração. No reflexo dele eu vou deixar 50, pode ser 30 também. Na refração eu vou deixar um vidro bem transparente. Então vou deixar aqui perto do 255. Posso também mexer um pouco do gloss para essa reflexão não ser tão nítida, ou posso deixar assim mesmo. Outra opção muito importante é aqui embaixo em Affect Shadows e Affect Channels. O teu vidro ele vai ser considerado como também um alfa. Ele vai gerar um alfa no teu render que tu pode recortar e colocar uma imagem fora, se tu quiser. Mas só vai funcionar se tu marcar essa opção aqui de color mais alfa, porque vai afetar o canal de alfa também. E esse Affect Shadows, ele vai permitir, por exemplo, se tu colocar um sol que bate a luz ali naquela janela, a luz vai passar pelo vidro. Se isso estiver desmarcado, a luz não passa. Eu acho que pro vidro essas configurações estão boas já. Isso aqui é tudo básico, tá? E a primeira esquadria que a gente vai aplicar o material é essa modelada, porque ela é mais simples. A gente fez peça por peça, agrupou só o que tinha o mesmo material. Vou vir aqui em grupo, Open, selecionar tudo o que vai ter metal. Eu acho que é mais grupo, né? Então vou ter que abrir de novo, que eu criei também um grupo da folha aqui. Então aqui é metal e aqui é metal. Vou selecionar aqui o slot com o metal e dizer que eu quero aplicar nos meus modelos que estão selecionados. O outro é o vidro, vou selecionar os vidros e vir aqui no vidro e também aplicar no modelo selecionado. Esse aqui foi um método fácil. Você modelou, você tem as peças separadas e pode aplicar do jeito que você bem entender. Vou fechar aqui. Agora a gente vai utilizar esse mesmo material nesse modelo aqui do Maxi, da Shift F. Assim, explicando o Shift F, ele te dá a visão da câmera, no caso a visão que tu configurou aqui no renderizador, tá? Aqui no renderizador. Eu fechei num aspect de 0,8 e esse retângulo aqui da cena, ele tem essa proporção aqui do meu render. Por isso que às vezes quando a gente clica na tecla C, se o Shift F não tiver ativado, você vai ver assim, na tela cheia, na viewport toda. Com o Shift F, ele fecha a viewport para o formato do teu render. Quando vocês não conseguirem ver a proporção se está certa,
Vocês veem às vezes que você está assim. Eu acho que na aula de câmera eu não expliquei isso. Mas recapitulando, vai estar assim o programa de vocês. Para vocês verem a proporção do render, só dá o Shift F, tá bom? Esses modelos do 3D Max, ele é um modelo só. Tu não tem como fazer aquilo de pegar, selecionar só o que tu quer e aplicar o metal. Se tu fizer isso, tu vai aplicar o metal no modelo todo. Aí como é que fica aqui dentro? Isso vai precisar de um outro método que se chama mapeamento, multimaterials. A gente vai usar um material com vários materiais dentro dele. É como se fossem camadas. E cada camada vai ter um mapeamento, vai ter um ID. E a gente aplica esse ID referente ao material no modelo. Eu explicando assim é muito confuso, mas eu vou fazer na prática aqui para vocês. Eu vou selecionar aqui esse slot vazio e dessa vez, para criar o material, eu vou vir aqui em Standard, só que eu vou vir aqui em General e vou botar aqui Multisub Object. Isso aqui ele está perguntando se tu quer manter dentro uma das camadas desse Multisub como um Standard. Como eu não quero, eu vou descartar, mas caso tu tenha já criado, configurado o primeiro material, vou copiar para cá em vez de criar, tá? Vamos dizer que eu cliquei aqui no material da esquadria, já criei o metal da esquadria, vou clicar aqui no V-Ray e dizer que eu quero transformar ele numa camada de um Multisub Object. E eu quero manter esse material que eu já criei. Então, eu clico em OK e ele vai ser a primeira camada desse monte de layer aqui. Cada um desses slots, eu posso adicionar um outro V-Ray. Aqui na frente, a gente tem a visualização e bem aqui tem um número dos IDs. Esses números vão lá para o mapeamento do teu modelo. Tu pode fazer ele com o Edit Poly, mas isso a gente vai fazer um pouco mais lá para frente. Eu vou explicar porque é um pouco mais avançado. Aqui, para as esquadrias do 3D Max, vocês precisam saber que ela é feita por padrão com 5 IDs. Então, aqui em cima, nessa aba, eu vou deletar até o número 5. O ID 1, 2, 4 e 5 vão estar setados nessa parte aqui de metal da esquadria. E o ID 3 vai ser o vidro. Isso é padrão, isso é como é feita a esquadria. Então, dá para sempre fazer desse jeito que vai dar certo. Aqui eu já tenho o meu primeiro metal. Posso clicar com o botão direito, copiar e colar como instância, porque eles vão ser iguais, né? Então, eu quero que eles permaneçam iguais. Se eu mudar a cor daqui desse primeiro para branco, eu quero que todos os outros mudem, não que eu tenha que entrar em cada um e mudar. Mas eu também posso arrastar. Eu clico no slot, seguro o clique e solto em cima do outro slot que eu quero copiar. Aqui ele vai abrir a caixa de cópia. Vou manter a instância selecionada. Vou fazer a mesma coisa aqui. E esse material do meio, ele é o meu vidro. Eu posso vir aqui nesse slot do vidro, selecionar e arrastar para cá. Como instância também. A não ser que você vá ter uma janela diferente, com um vidro diferente aqui do de lá, então você mantém instância. Mas se aqui for um vidro transparente, por assim dizer, e lá for um vidro mais opaco, para dar uma privacidade no ambiente, então você realmente deixa como cópia o vidro, para não alterar o de lá por engano. Agora basta eu aplicar, porque eu já criei ele respeitando o mapeamento aqui dessa esquadria. Se eu arrastar para cá, tá aqui. Eu tenho metal nas bordas e o vidro no meio. Esse método do Multisub a gente vai utilizar muito. Vou voltar aqui na câmera e a gente já tem aqui nossas esquadrias, nossas paredes, rodapé, piso e forro com os seus respectivos materiais. Nessa aula é isso. Qualquer dúvida vocês podem comentar aí embaixo que eu vou responder assim que possível.